Estamos aqui em mais um episódio do Cellcast. É uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje nós estamos aqui com eles, que são pastores, que são psicólogos, que são pais. Pastor Jorge e pastora Roberta, que são pessoas que já estão aqui em casa, né, aqui no podcast. E hoje a gente, para começar com as perguntas, a gente já vai começar com uma pergunta que é a chave desse podcast, que se fala sobre propósito. E eu acho que eu queria entender realmente quais são as dores invisíveis que o propósito de vocês tem que a gente não consegue visualizar. Boa pergunta, viu, Júlio? Porque o propósito... Que honra, né? Tá sendo entrevistado pelo Julinho. Primeiro assim, gente... Fala primeiro do Julinho, né? Porque o Julinho é o cara. Já ri só com ele aqui, né, Jorge? Já ri demais aqui. A Roberta tá com dor na barriga, tanto rir. Mas, gente, falar de propósito, é falar de chamado, é falar de o que eu vim fazer, por que eu vim fazer, para que eu vim fazer o que eu faço, né? Entendendo que o porquê faço é sempre maior do que o que faço, né? E entender que o propósito da gente, ele vai nos limitar em muitas coisas também. Quando a gente fala em propósito, a gente imagina que nós só vamos expandir, que nós só vamos crescer, que nós só vamos ir adiante, mas no momento que nós vamos adiante, nós vamos estar deixando coisas para trás. Verdade. Nós vamos estar deixando, às vezes, pessoas para trás. E às vezes pessoas vão nos deixar porque não combinam com o propósito que nós temos na nossa vida. Então, viver o propósito, ele traz uma certa dor também. Uma dor de, às vezes, solidão, né? Uma dor, às vezes, de estar ali acreditando naquela visão que Deus te deu e olhar que algumas pessoas, às vezes, não entendem aquela visão e não seguem aquela visão e você tentar desmistificar essa visão e não haver, mesmo assim, uma compreensão daquilo que é o propósito. Então, o propósito, na minha concepção, ele vem de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele nos dá um movimento necessário para viver. Em terceiro lugar, ele nos mostra como viver. Mas em quarto lugar, ele também deixa marcas na gente. Marcas essas que acabam nos formando, nos lapidando, né? Porque eu acredito que quando existe algum tipo de ruptura, quando existe algum tipo de descaso ou de não entendimento, essas marcas, elas acabam nos tocando e nos fazem ser pessoas melhores. Porque eu acredito que tudo na vida, escuta isso, Julinho, tudo na vida serve para nos formar. Verdade. Todo tempo que a gente passa entre aquilo que nós sonhamos e aquilo que vai acontecer, ou seja, a promessa do cumprimento, acaba nos transformando em novas pessoas, acaba gerando na gente uma nova forma de viver, uma nova forma de olhar a vida, né? Eu não sei se a Roberta concorda com isso. É exatamente isso, assim, muito, muito bem respondido, né? O que a senhora quer falar, não? Você falou muito do invisível, né? Porque eu queria entender mais também, pastora, porque assim... A gente já conseguiu entender um pouco do pastor a questão das dores dele em relação ao propósito, mas eu queria entender mais da senhora, até porque eu acho que existe um peso muito grande na relação da pessoa que é mãe. Eu lembro de uma vez que comentaram aqui no púlpito, em que era uma visão de como o pastor estivesse com o cajado e a pastora como se ela tivesse as mãos de polvo, segurando as pessoas. Eu imagino que essa mão de polvo, essa cobertura que você faz, realmente causam um peso muito grande. Eu queria realmente entender da senhora, quais são essas dores que o propósito da senhora causou já na senhora? Porque eu acredito, assim, que você está falando muito das dores e do invisível, Isso. que ninguém vê, né? Isso. Só você e Deus e às vezes a pessoa que vive o propósito junto com você. Eu acredito muito, assim, que o invisível são as renúncias e as dores. Né? Por exemplo, para nós sermos pastores hoje, seria incoerente se nós não vivêssemos na nossa casa, né, de uma forma coerente. Uma hora iria respingar na unção, uma hora ia respingar no dia a dia. Então, assim, você tem uma família saudável, você tem um secreto forte, ele custa. Porque começando, por exemplo, eu gostaria de acordar às 6h30, 7 da manhã. Eu decido acordar às 5. Então, eu abro mão uma hora e meia de sono para que eu possa ouvir a voz de Deus, me conectar com o Senhor, abrir mão dos meus pecados, meus erros, ouvir a voz do Espírito Santo, escutar uma direção. Às vezes, quando está todo mundo viajando, a gente está sempre com a agenda, priorizando a agenda da igreja. Não que a gente não ama estar,
Mas, assim, pra gente não é uma opção não estar na igreja, é estilo de vida, né? Então, acredito que isso também é uma renúncia, é gostoso, mas viver o evangelho é sacrifício. Verdade. Né? Então, acredito muito que o invisível, viver o propósito, ele é muito isso, são renúncias. Às vezes o Joey quer fazer uma coisa e a gente tá, não, Joey, a igreja, filho, papai vai precisar passar o dia estudando, mamãe tem que escrever umas coisas, papai vai precisar se dedicar. Então, existe um bastidor que precisa ser muito forte para que o público seja mais forte ainda, né? Legal. Então, eu acredito muito nessa renúncia, nesse sacrifício que é o invisível, é o que ninguém vê, né? Eu digo que o púlpito é só uma consequência, falar bem, pregar bem, é uma consequência mesmo de um privado forte, de um secreto mais forte ainda. Muito legal. Que requer da gente um esforço, né? Que requer da gente uma maneira de viver. Não que a gente não goste, não, a gente gosta, pelo contrário. Na realidade, a gente gosta tanto que a gente vive, a nossa vida, ela é baseada nisso, né? Em viver essa missão, viver esse propósito. Mas é uma entrega, né? De uma entrega que tem que ser genuína, né? Eu acredito que as pessoas que não conseguem entregar de forma genuína são pessoas que logo desistem. Verdade. São pessoas que logo deixam para trás, são logo pessoas que... A gente gosta de tudo que a gente faz, tudo. Mas tem coisas que custa bastante. E que a gente tem que fazer a balança, né, Roberto? Né, como a Roberto falou, né, as questões do nosso filho, a gente não deixa nosso filho de lado de maneira alguma, mas nós ensinamos ao Joey a ele simplesmente estar ali conosco, vivendo a transformação do reino de Deus, a implantação da palavra de Deus. Ele gosta de chegar cedo na igreja, ele gosta de ajeitar as mesas da cantina, ele gosta de organizar uma coisa que está bagunçado, porque ele já entendeu que o pai e a mãe, né, vive a igreja, vive o reino. É tanto que às vezes ele vai apresentar para um amiguinho, ele fala, aqui é minha mãe. Aí ele fala, mas ela também é pastora. Eu já sinto nele um orgulho de ter um pai e uma mãe que pregam a palavra, entendeu? Pois eu também queria entender uma coisa, que assim, vocês já devem ter pensado em algum momento assim, cara, tá difícil, tá pesado. Eu queria entender, porque às vezes, muitas das vezes a gente, só no nosso serviço simples, a gente fala, tô cansado. Hoje eu vou dar aquele descanso, hoje eu não vou, tá muito pesado pra mim. Eu queria entender, já passou isso na cabeça de vocês? Passa. Não só passou, como passa. Passa, né? O sentimento, assim, do peso, mas não no sentido de querer desistir. Eu nunca quis desistir do meu propósito, acredito que o Jorge também não, né? Mas às vezes eu já tive o sentimento de, será que eu tô fazendo certo? Era isso mesmo que o senhor queria que eu fizesse? Tem um problema na liderança, tem um problema em alguma coisa na rotina da igreja, né? Porque eu acredito que 50% é responsabilidade do outro, mas 50% é minha responsabilidade. Então, às vezes, gera o peso nisso, quando você puxa a responsabilidade para você. Não no sentido de paralisar, mas eu vejo mais no sentido de querer acertar, de querer agradar a Deus. O peso que eu sinto é muito assim, tô indo no caminho certo, é isso que o senhor queria? Porque, né? Julinho, tem a coisa boa, tem a coisa certa, mas tem o que é de Deus. Então, acho que o que fica pesado é quando, às vezes, eu tô vivendo só uma coisa boa, só uma coisa certa, mas eu fico me cobrando, mas é o de Deus, é o que o senhor quer, o senhor queria que eu agisse assim? É esse o caminho? A minha atitude está legal? Isso aqui faz jus do lugar que eu estou, da minha essência? Aí eu fico com essa autocobrança, no sentido de agradar, não as pessoas. Eu amo agradar as pessoas, mas eu tenho uma necessidade vital de agradar a Deus. Amém. Aí a consequência é agradar ou não as pessoas. E quando você agrada muito a Deus, sempre a Deus, provavelmente você não agrada todas as pessoas. Verdade. Né? E existe algo, além disso do que ela falou, é que existe o cansaço físico também, né? Você não é uma máquina, né? E eu acredito assim que existem momentos na vida de qualquer pessoa que segue seu propósito, que segue o seu chamado, ele vai chegar um momento onde ele pode se encontrar com a diversidade de tarefas, porque nós já tivemos fase na nossa vida que a gente tinha que ser um pouco de tudo para que a missão acontecesse. Então, eu tocava violão, a Roberta cantava, limpava banheiro, a gente cuidava dos voluntários, a gente fazia lanche, a gente cuidava das crianças, dos adolescentes, fazia o teatro, evangelizava na rua, saía carregando os panelão de sopa quente que queimava os pés da gente quando a gente ia subir na rampa no meio das vielas das comunidades carentes, né? Então a gente começou a fazer muita coisa, para quê? Para que aquilo pudesse acontecer. Legal. E aquilo fazia, claro, óbvio, gerava um cansaço, mas era um cansaço
prazeroso. Por isso que eu digo que o porquê você faz é mais importante do que você faz. Porque como eu fazia tudo aquilo e desenvolvia aquele trabalho junto com a comunidade carente que precisava de ajuda, aquilo me motivava tanto que eu me lembro certa vez que eu estava vindo para essa comunidade e aí eu entrei numa das vielazinhas, num dos becos, né? E aí assim que eu viro para a esquerda, eu encontro duas criancinhas, né? Uma criancinha sem bermuda e só de cueca e a outra só de calcinha, pequenininho. O menino segurando um carrinho, um caminhãozinho de brinquedo sem roda e a meninazinha, a criancinha, uma boneca sem cabeça, né? E aí no momento que eu cheguei, né, e eu olhei para aquela cena, na mesma hora eu perdi a noção total dos meus problemas que eu estava passando naquele momento. E eu me lancei ali de coração durante o dia todo, e aquelas duas crianças que já me conheciam, elas correram para mim, me abraçaram as minhas pernas e disseram assim, tio. Quando falaram tio, meu irmão, aí me quebrou, porque tipo, eu disse assim, cara, é para isso que eu vim. Eu vim para poder fazer a diferença na vida de pessoas. Eu vim para poder mudar. E, meu irmão, não tem preço que pague. Não tem dor que subsista em cima de um propósito. Quando você vive de propósito, com propósito e para um propósito, você fica incansável. Você fica ali... E aqui eu não estou falando incansável porque você é imprudente com a sua vida saudável. Não, porque eu sou um cara que malho, sou um cara que como direito, sou um cara que cuido do meu sono, sou uma pessoa que tomo suplementos alimentares para poder cuidar da minha saúde. Eu falo sobre ser incansável no sentido de você não deixar morrer dentro de você. Saber que existe um propósito grande e poderoso. Legal, isso é muito interessante. Porque vocês comentaram que vocês fizeram muitas coisas sozinhos, né? Para poder realmente um pouco de cada, para poder tudo acontecer. Mas hoje, você já tem lideranças e pessoas que estão abaixo de vocês em cargos para poder ajudar em alguns pontos. E eu queria entender o quão é importante o líder ser vulnerável. Ele poder realmente se abrir, ele poder expor os problemas dele e não com medo de julgamento, porque muito líder, quando entra na liderança, ele tem medo de às vezes se expor, porque ele tem medo de sair daquela liderança, ele tem medo de sair daquele cargo e tem medo de às vezes falar assim, opa, se eu falar isso aqui eu perco o meu chamado. Então, o quão importante é um líder ele ser vulnerável, ao ponto dele realmente poder soltar os problemas para vocês e poder ser cuidado. Isso aí bate muito na nossa visão como igreja. Né, no nosso E4 como igreja. Ser espiritual através do ensino da palavra, desenvolvendo as emoções e vivendo evangelismo. E nós temos uma cultura aqui na igreja de nós sermos pessoas claras com nossos sentimentos e com nossas expectativas. Então nós ensinamos e procuramos ser, pelo menos os primeiros, né, a ser essas pessoas que tipo são claras com os seus sentimentos, são claras com as suas expectativas, porque uma igreja, a gente vê, né, as pessoas da igreja sendo claras, ela fala assim, pastor, fui claro com o meu sentimento, com a minha expectativa, resolvi aquele problema, porque eu estava achando que era aquilo e não era aquilo, era outro aquilo, ou seja, aquilo que eu pensava que era se resolveu, porque aquilo de ruim que eu pensava que era, se resolveu porque eu abri meu coração, eu fui sincero e eu me expus, coloquei minha cara a tapa e na hora nós nos resolvemos, porque ela foi sincera, eu fui sincera, nós nos abraçamos no final de tudo e tudo deu certo. Então, um líder vulnerável é um líder que ele se deixa ser tocado. A palavra vulnerável, ela fala sobre isso. Ela fala que é aquela pessoa que se deixa ser tocada, a pessoa que coloca, deixa explícito aquilo que como é que eu posso falar? Como, entre aspas, uma fraqueza dela. Ou é algo que, tipo, ela não gostaria de falar, que é um defeito de caráter. Então, pessoas assim, elas são corajosas. E pessoas corajosas, elas têm a tendência de serem transformadas de forma mais rápida e mais contínua. Né? Por isso eu gosto muito de dizer que quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos a nossa mente com outro alguém, que isso é bíblico. Tiago capítulo 5 fala sobre isso. Fala para nós confessarmos nossas culpas uns aos outros e assim nós seremos curados. Ou seja, existe cura na fala, existe cura quando eu abro a minha vida, ali o secreto da minha vida e digo assim, olha cara, eu fui soberbo aqui, me perdoa. Eu fui invejoso, me perdoa. Cara, eu estava me comparando, me perdoa. Eu estou sentindo medo aqui, o que eu faço? Nesses momentos é que existe a mudança e transformação de vida da pessoa, né? Legal. Tem até um livro, né, da Brené Brown, que ela fala a coragem de ser imperfeito. Eu amo esse livro e super indico.
E é justamente sobre você mostrar sua vulnerabilidade. O que eu acho só, Julinho, é que assim, não tem problema o líder mostrar um problema. Até porque quando ele percebe o problema e ele demonstra a dor dele, como o Jorge falou, é o processo de cura, que é o arrependimento. Eu só acho que tem local para você mostrar a sua vulnerabilidade de pessoas. Né? Então, assim, às vezes o líder vai mostrar um problema grande no momento errado para pessoas que não é confiável. Aí ele pode atrapalhar o propósito dele e até a liderança dele. Acredito que você tem que ter realmente discernimento de procurar as pessoas certas, maturidade, abrir com a sua liderança, pessoas que possam te apoiar, porque tem um curioso e tem o que vai te gerar crescimento, né? Então, assim, abrir por abrir, só porque a pessoa tem curiosidade de saber sua dor e sua vulnerabilidade, ela vai te deixar em um lugar pior. Mas abrir com uma pessoa que possa te levar a um próximo nível, aí é inteligente, é espiritual e vai te gerar um crescimento, né? Verdade. A pessoa às vezes tem que se abrir mais na questão de realmente tentar, às vezes, querer ser corrigida. Porque tem muita gente, às vezes, que quer se abrir, mas só para desabafar, ou porque quer que aquela pessoa esteja do lado dela para aquela situação ruim. É até interessante porque em Romanos fala, Paulo comenta que a gente tem que agradar o próximo quando aquilo edifica a pessoa. Então a gente não tem que agradar somente para agradar. Se aquilo não edifica, a gente já não precisa agradar. A gente tem que fazer aquela outra passagem que é onde o companheiro afia o seu companheiro, né? Já tem essa mudança. Seu ferro, homem afia o próprio. Isso mesmo, homem, né? Já é diferente. Então, uma das coisas que eu queria que vocês falassem mais para as pessoas que servem, para as pessoas que são líderes, é assim, como é que a gente discerne a voz de Deus diante de tantas demandas, assim? Como é que a gente consegue escutar a voz de Deus, às vezes, quando a nossa cabeça está com tanta coisa? Trabalho, igreja, família... Essa é uma boa pergunta, viu, Júlio? Porque, na realidade, eu acredito que ela tem uma resposta fácil e uma resposta difícil, né? A resposta fácil é que reconhecer a voz de Deus, ela somente se dá através da intimidade. Verdade. Então, quanto mais íntimo eu sou de Deus, quanto mais próximo eu sou de Deus, em outras palavras, o quanto mais eu leio a Bíblia, o quanto mais eu oro, o quanto mais eu jejuo, o quanto mais eu estou na igreja, o quanto mais eu sirvo na igreja, o quanto mais eu me envolvo com as causas do reino de Deus, mais eu consigo ouvir a Deus, porque Deus vai estar próximo de mim, né? E a palavra é clara que ela fala que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Né? E é claro, né? O pastor conhece as ovelhas conhecem o pastor. E no momento do ritmo, no momento do desenfreado, né? Esse é o que acontece muito, as pessoas trabalhando muito, correndo muito, elas estão acabando o quê? Deixando para depois algo que deveria vir primeiro. Elas estão deixando de priorizar o que é prioridade. Bom. Se nós tivermos a cultura, o pensamento e o entendimento de que Deus ele sempre vai ser o nosso número 1, até a palavra de Deus fala em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, eu não preciso buscar em primeiro lugar as demais coisas que vão ser acrescentadas. Legal. Eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino, a sua justiça, e aí sim as coisas elas vão correr atrás de mim. Então, entender que buscar a Deus, ela me dá essa intimidade, faz com que eu tenha, assim, a certeza de que eu vou ouvir Deus nos momentos mais difíceis e nos momentos mais complicados da minha vida. E isso aí me faz entender o quê? Me faz entender que eu preciso me prostrar diante de Deus. Que eu preciso ter meus momentos de comunhão com Deus. Buscar mais conexão. Buscar mais conexão com Deus. Eu preciso entregar o meu máximo. Uma palavra que eu amo, né? A Roberta sabe disso. E eu sempre falo aqui na igreja, é que nós precisamos ser desesperados por Jesus. Eu acredito que quando nós tivermos uma igreja, e eu falo igreja geral, né? Não só Toque do Céu, mas quando as igrejas elas forem cheias de pessoas desesperadas por Deus, eu acredito que muita coisa vai mudar e vai ser diferente. Com porque certeza. Mais pessoas vão conhecer Jesus e vão se tornar íntimas de Jesus, né? Legal. Amém. Eu acho que, assim, uma das coisas também que eu queria entender, porque eu acredito que uma das palavras que mais faz com que o crente seja crente é quando ele tem a essência de obedecer. A obediência, ela faz com que o crente ele se mantenha na palavra. E isso é muito difícil. E eu realmente queria entender de vocês o que Deus pediu para vocês, o que Deus ordenou a vocês, que foi mais difícil de vocês aderirem. Assim, aquela questão de, mas eu, com o meu pensamento humano, eu acho que seria melhor por esse caminho, mas Deus está mandando esse. O que foi mais difícil de vocês poderem, não, vamos seguir o caminho de Deus. É difícil, minha carne talvez não queira fazer isso, meus desejos não queiram fazer isso, as pessoas ao meu redor não querem fazer isso, mas Deus mandou. O que foi mais difícil assim para vocês?
Pra mim, assim, foi difícil, mas foi definitivo. Eu substituiria o difícil por definitivo. Foi quando eu entendi que quando Deus me chamou, primeiro eu não fiquei focado para que Ele me chamou. Eu fiquei focado em quem me chamou. Legal. Então, assim, pra mim foi definitivo. Deus me chamou. E aí, quando Ele me chamou, eu tinha uns, sei lá, 16 para 17 anos, que eu tive encontro realmente com Deus. Quando eu entendi quem me chamou, pronto, eu já entendi que a minha vida não pertencia mais a mim. Então, é como se hoje eu tenho 41, dos 17 até agora, eu entendesse assim, que Deus quer que eu desfrute tudo, sim, passear, ir pro jantar com meu marido, me divertir com meu filho. Eu não estou dizendo que isso não é bom, é muito bom. Mas é como se viver fosse Cristo, morrer fosse lucro, tipo, eu não tivesse mais o domínio da minha vontade. Então hoje eu não vivo, Julinho, assim, conforme a minha vontade. Eu vivo conforme a vontade de Deus. Por exemplo, a gente está indo para Cascavel e abre bem meu coração, sendo bem vulnerável. Eu amo muito criança, mas ali estar com os adultos é um pouco mais confortável, ouvindo a palavra, discutindo. Só que Deus falou, filha, lembra que eu te chamei e que não é a tua vontade? Legal. Você precisa estar com as crianças, implantando o reino de Deus aqui em Cascavel. E eu amo estar com as crianças. Mas às vezes é mais fácil o quê? Estar com os adultos, conversando, comendo, conversando ali, né? Mais confortável, me desloca menos, entende? E aí uma vez eu estava ali ministrando a palavra para as crianças, eu senti uma presença muito forte. E o Espírito Santo falou, eu estou aqui aos 41 anos, Amém. Só para te lembrar que desde que eu te chamei foi algo definitivo. E não é mais a sua vontade. É o que você precisa fazer para que o meu reino seja expandido. Não vai chegar no seu coração e nem no seu entendimento o que você está fazendo por elas, mas é uma próxima geração sendo preparada para receber a minha palavra. E eu escuto hoje das mães dizendo assim, eles contam os dias. Quando chega quarta-feira, quinta e o Joey, o meu Joey é assim. Quinta-feira ele pergunta, tá perto de Cascavel? Tá perto? Eu falei, filho, o que é que tu ama tanto? É as crianças? Ele fala, mãe, eu amo as crianças, mas eu amo quando você traz a palavra de Deus. Então, acho que é isso, assim, é uma renúncia, mas quando Deus me chamou foi para algo definitivo. E até hoje é assim. Amém. Ninguém quer Muito uma legal. coisa, tá? Conta comigo. E eu vou, Julinho, às vezes né, nem gostando ou não gostando, eu nem fico focando no meu gosto. Eu fico focando no que o reino precisa que aconteça, em que lugar eu preciso estar para que o reino seja estabelecido e expandido. Aí eu só vou, entendeu? Legal, muito bom. E assim, eu vejo que é o dia a dia, né? Eu acredito que a renúncia é diária. A Todo renúncia dia. é você abdicar ali da sua carne, dos seus desejos, das suas vontades, é você realmente entregar tudo que você tem, é você viver aquela... Porque é tão interessante, né? Porque a palavra de Deus nos promete viver a uma vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. E mesmo nós sabendo que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, por muitas vezes nós estamos fazendo os nossos planos do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo, e esquecendo que Deus ele tem o jeito dele, tem a forma dele, que se coincidir com a nossa, tudo bem, se a gente ouviu dele, tudo bem, mas se não coincidiu, se não é a mesma coisa, nós temos que ter a capacidade de dizer e jogar fora. Deus, eu jogo fora esse meu plano, eu rasgo esse meu planejamento, eu jogo fora essa estratégia, eu não quero saber disso, porque eu quero viver o teu sobrenatural, eu quero viver aquilo que realmente o Senhor me chamou para fazer. E eu me lembro que certas vezes, né, aconteceu comigo que eu deixei trabalhos meus, porque Deus ele me chamava para fazer obras específicas, né? Então, em empresas, eu disse assim, eu disse assim, tem certeza, Deus? Eu falava, Deus, tem certeza que é isso? E Deus ele pegava e confirmava, né? E falava que era aquilo mesmo, né? Mas, por exemplo, teve um trabalho que o Jorge perdeu sim, que ele abdicou, né, para ouvir a voz de Deus, que nos gerava uma estabilidade financeira e de vida muito boa, inclusive para servir na igreja de uma forma mais livre. E aí, quando ele ouviu a voz de Deus, toda a família obedeceu. Eu fiquei ainda assim meio apreensiva, mas eu fiz uma oração, que é isso que eu digo, que não tem nada de errado. Eu falei, Deus, o Jorge obedeceu, a família toda obedeceu, mas queria te pedir algo, que o Joey não sofra com essa decisão. Então isso não quer dizer que a gente não está agradando a Deus, que a gente não está obedecendo. Aí eu lembro que nessa semana a gente comentou com o Joey que durante um tempo nossa vida ia mudar um pouco o padrão, um pouco.
que o pai dele saiu de um lugar para outro, que ia viver uma transição profissional. Explicou de uma forma lúdica que ele entendeu. E a gente estava numa loja e ele sempre gostou de pedir, acho que a criança pede muito. E aí eu lembro que ele pediu algo, umas 3 coisas, e a gente falou, escolha uma. E acho que foi um slime que ele pegou na mão, né? Aí ela era tipo R$15. E aí quando chegou no caixa, como eu já estava com a contenção financeira, né? Vivendo um tempo de contração, obrigada. E aí eu lembro que eu falei pra mulher, quanto custa? Ela falou R$1. Aí na hora o Espírito Santo... O valor tinha mudado, né? Na hora o Espírito Santo falou pra mim, filha, eu sou o Deus de que você só precisa, junto com seu marido, que já deu o primeiro passo, obedecer. Porque se precisar, eu mudo o preço das coisas. Que legal. Então, depois da obediência, né, vem muitas coisas, inclusive a provisão de Deus, né? Desculpa. E aí, isso tudo aconteceu porque uma vez eu estava no escritório lá de casa e numa de oração, antes de ir para esse trabalho, e aí Deus falou comigo assim, se veja pedindo demissão à sua chefe. Eu fechei os olhos e vi esse acontecimento. Naquele momento, eu me enchi de tanta alegria e paz, e era completamente contraditório, porque eu ganhava muito bem, entendeu? Eu tinha muitos benefícios. E aí naquele momento eu cheguei assim, é isso. Vesti minha roupa e saí e fui para o local. Foi exatamente no mesmo dia, pastor? No mesmo dia. Nossa, que forte. Mas eu já tinha comentado com a Roberta, já que estava num processo de me sentindo não bem, né? E aí Deus falou aquilo, eu fui lá e fiz. Que legal. Tudo para dizer o quê? Que obediência, ela é consequência de uma fé. Amém. Somente as pessoas de fé são obedientes, porque elas agem sem nenhum tipo de medo. Elas vão baseadas em uma palavra, numa convicção, porque Deus, ele age por meio de convicções, que são a fé, que é a fé. Legal, eu acho que esse episódio foi muito bom. E é claro que a gente já vai finalizar por aqui. Foi melhor ainda, porque foi entrevistado. Isso, é maravilhoso. Uma salva de palmas pro Julinho. É maravilhoso, primeiro de muitos, viu, Julinho? É doido, eu não sou nada, é Deus. Então agora para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão de casa, para poder realmente confortar elas, principalmente nesse mundo de hoje em que as pessoas focam muito em números, né? A gente poder se prender, sair disso, se libertar disso. Como vocês poderiam talvez ter ficado presos por conta de um valor monetário, não. Abraçaram a convicção que Deus estava falando para vocês e se partiram. Eu acho que seria legal vocês poderem passar exatamente essa mensagem para as pessoas, que os números não importam. O que importa realmente é a convicção que você tem em Cristo. Amém. Pode falar, começa, Albert. O que eu te encorajaria com esse podcast era literalmente você escolher a melhor parte. Assim, essa melhor parte ninguém vai lhe tirar. Então, eu acredito que a melhor parte é realmente ouvir a voz de Deus, é você ter reservas espirituais, o seu secreto forte, e entender que Deus, ele não te fez para entender nada. É tipo isso, entenda que você não foi feito para entender, você foi feito para obedecer. E assim, se for eu te chamando, o Jorge, alguém te chamando, talvez possa gerar até uma possibilidade de escutar ou de obedecer. Mas quando é Deus chamando, você não tem opção. Não coloca na soneca, peraí, depois eu respondo, depois eu escuto, não. Imediatamente, escute, obedeça e siga, porque sempre ele vai ter esperança de dias melhores para a sua vida. E quando ele chama, não se preocupe, porque ele cumpre um propósito grande na sua vida. Eu diria para você viver pela fé. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. E a fé é essa certeza, essa convicção de fatos que não se veem, de que não se esperam, que você possa sim viver uma vida ali pautada naquilo que Deus fala na sua palavra. Assim você vai viver grandes coisas. A palavra de Deus fala que bem-aventurado aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. E assim eles serão como árvores plantadas juntos a ribeiros de água, que dão seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. O segredo não é querer prosperar. O segredo não é você querer ser alguma coisa. O segredo é você buscar aquele que já é antes de todas as coisas. Aquele que já tem antes de todas as coisas. Deus, ele precisa ser o teu porto seguro, a tua força, o teu alicerce,
conhece e é aquele que caminha contigo todos os dias. E para isso, querido, precisa ter uma decisão, uma escolha. Eu te convido a você decidir e você escolher de forma intencional viver o chamado de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você e que você possa continuar vivendo em fé. É isso. Eu não posso finalizar aqui antes sem agradecer esses convidados maravilhosos. Obrigada. São pessoas que eu posso falar porque eu sou servo dessa igreja. São pessoas que nos capacitam, que nos impulsionam e que realmente nos enchem de inspiração. Se talvez estiver pesado, vocês precisam escutar isso. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para continuar nessa caminhada, para poder continuar na busca e o que precisar, estamos aqui. Amém. É isso. Obrigada. Eles já falaram bastante coisa, muita coisa boa. Eu só tenho para falar uma coisa. Deus abençoe você e até o próximo episódio. Valeu!